complemento da informação. Essa reportagem do Estado de São Paulo trata da possibilidade de uma mini-reforma ministerial, porque o Centrão quer controlar o Ministério da Saúde e cobra a participação do presidente Lula nessas articulações políticas do governo. Com um orçamento de 188 bilhões de reais, neste ano a pasta comandada por Nízia Trindade virou alvo de disputa cada vez mais acirrada. Agora, Cláudio Dantas está em Brasília e quer fazer um complemento nessa discussão importante. Com você, Dantas. Você citou aí a saúde, só um complemento, o nome que está sendo cotado é do Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde no governo Temer. É alguém que conhece a máquina por dentro ali e que está sendo, hoje está como secretário estadual, né, e que lá no Paraná, e que pode voltar a Brasília então para assumir essa posição. Nada disso era algo que estava no plano do governo, é bom que se diga, mas a situação de fato é muito complicada. Olha, dados de uma consultoria que costuma fazer levantamentos internos aqui no parlamento, mostram que hoje, ali na Câmara especialmente, você tem 50% da Câmara se declarando como de oposição e outros 26% se declarando como independentes. Então, assim, e são aqueles independentes que justamente se posicionam, os swinger votes, né? Eles se posicionam lá e cá de acordo com a pauta ou de acordo com o comportamento do governo. Isso significa que não há a menor chance do governo aprovar qualquer coisa que ele proponha do jeito que ele quer. Isso ficou muito claro no próprio marco fiscal, aí, no arcabouço fiscal. A proposta do governo foi uma. A proposta aprovada foi outra. Não é a melhor? Não é a melhor. Mas foi outra proposta. Inclusive foi uma derrota para o governo. O governo vai estar fazendo uma narrativa pública de vitória. Conseguimos, não conseguiram nada. É igual essa história da MP da Esplanada. Conseguimos a vitória. O Janone saiu nas redes dizendo, chamando o Lula de craque, etc. e tal. Mentira. Foi uma derrota. Ela passou porque, naturalmente, e não interessava ao Lira ficar com o ônus de você desestruturar o governo de uma forma absoluta, naquilo que lhe é mais básico, que é a estrutura ministerial. Fora que, se você reduz o espaço da máquina pública para ocupação, você reduz a possibilidade de ser, justamente de você integrar esse governo. É disso que se trata. Nós estamos falando de uma reforma ministerial. Se aprovasse, se derrubasse a MP, voltasse a ter 23 ministérios, o próprio Centrão teria dificuldade de ocupar esse ministério. Você criaria um problema, inclusive, para os que já estão lá, que compõem essa base ainda que frágil. Então, é isso, né? E olha, nós temos temas muito mais caros ao governo para serem votados. A reforma tributária, que é, na verdade, a proposta do governo, é uma reforma para extrair recursos para cobrir o buraco que eles fizeram. Eles esperam, com a reforma tributária, ter aí um ganho de 100 bi na arrecadação. Ou seja, vão ampliar a base tributária no Brasil, vão pesar ainda mais, especialmente para o setor de serviços, liberais, autônomos e etc. E vão tentar, com isso, obter 100 bi para tentar fechar o buraco de 176 bi que eles precisam fechar. Então, e só que o Congresso, especialmente a Câmara, o Arthur Lira já disse que não vai aceitar mais impostos. Então, está aí uma pauta que empareda o governo. Porque, como eu disse naquele dia, em relação ao arcabouço fiscal, existem gatilhos, existe uma estratégia aí de torniquete, que se o governo não conseguir cumprir a meta de arrecadação, ele vai se colocando numa posição cada vez mais frágil e acaba sendo obrigado a violar a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, o cenário de governabilidade do Lula, ele é absolutamente nebuloso. Ou abre o governo para o Centrão, ou pode ter de fechar o governo. É bom lembrar que o Centrão se acostumou a governar junto no governo do Bolsonaro. O Arthur Lira, Ciro Nogueira virou ministro. O Arthur Lira tinha poder total sobre a pauta do governo. Nós temos um Congresso hoje muito mais empoderado. Tirando o Rodrigo Pacheco ali, que serve de resistência ao ímpeto da Câmara, se não fosse o Rodrigo Pacheco, a situação do governo
já tinha se deteriorado muito mais. Tanto é que o Rodrigo Pacheco está aí se colocando nas negociações para a segunda vaga lá no Supremo, que é um tema que ainda a gente vai tratar hoje. Esse tema, inclusive, é importante. Pavinato quer arrematar. Se a acepção da palavra do termo crack for a da substância que se usa lá perto da Estação da Luz, eu tendo a concordar com o Janones. Lula é um craque. Tá certo, vamos